Boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele, Manu, Lai, Carol. Mari, boa noite. Rê. Aguardar aqui a conexão do Dr. Anderson. Igor, Lucas, Kátia, Daiane, boa noite. Deu certo. Olá, Camila, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa. Já vi bastante gente aqui, né, Camila? A Gisele, a Melissa Novellini. O pessoal todo aqui, né? Que legal, né, doutor? Muito bom. Hoje tá dando um pouquinho de eco, né, Camila, aí? Aqui para mim tá normal, não sei o do senhor. O do Facebook eu deixei mudo. Ah, tá. Eu vou deixar o do Facebook mudo também, aí vai me... Isso, para mim tá normal. Pois é. É. Exatamente. Bom, então a gente depende de um equilíbrio, né, da nossa cascata de coagulação, né? Então a gente precisa tanto de agentes pró-coagulantes quanto agentes anticoagulantes naturais, e a gente precisa que tudo isso esteja ali em equilíbrio, né? Principalmente para quando a gente passa por microtraumas, por microlesões vasculares, que a gente não tenha um sangramento exagerado, né? Então, quando a gente tem as trombofilias, nada mais é do que a gente ter uma alteração em todo esse sistema complexo de coagulação que facilite, que aumente o risco de doenças tromboembólicas, né, doutor Anderson? Doutor Anderson, eu acho que o microfone do senhor está fechado para o Facebook. Aí talvez se a gente mutar o computador, não sei se talvez melhore. Ah, tá. Bom, então, normalmente, a gente está diante de dois possíveis tipos, né, de trombofilias. Existem trombofilias classificadas como hereditárias e trombofilias classificadas como adquiridas, né? As hereditárias, como o próprio nome diz, a gente herda, né? Existe ali uma herança genética, principalmente relacionadas às mutações, né? Então, mutação do fator 5, mutação do gene da protrombina, algumas deficiências de proteína, então proteína C, proteína S. Por outro lado, as trombofilias adquiridas são aquelas em que o indivíduo era previamente normal, normalmente foi exposto a alguma alteração que levou a essa alteração da cascata de coagulação, sendo a mais comum a SAF, né, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Inclusive, relacionado a esses ao diagnóstico das trombofilias, aos tipos de trombofilias, a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas uma pergunta que foi: quem tem trombofilia, se não tomar injeção de heparina, não consegue engravidar? E aí a gente entra no início da questão, né, de então, como é que a gente vai fazer esse diagnóstico, quando é que a gente suspeita, né, doutor Anderson, da presença de trombofilias?
Acho que ainda está sem áudio, doutor Anderson. A Carol está falando no Facebook. Vai fluindo, né? Mas a gente recebeu essa mesma pergunta que o senhor acabou de responder, que foi: quando a paciente tem insuficiência placentária, restrição de crescimento, podem ser sinais de trombofilias? Que foi exatamente a resposta que o doutor Anderson deu, né? Pronto. De quando a gente suspeita, para a gente poder entrar, então, na questão da investigação das trombofilias, né? E uma questão, quando a gente fala de suspeita e de investigação, que a gente sempre recebe no consultório, e a gente recebeu agora também na nossa caixinha de perguntas, foi se é possível a gente fazer o diagnóstico da trombofilia antes da FIV. Eu não sei se está dando eco para o senhor, doutor Anderson, ou para as pessoas que estão na transmissão. Tá bom. Tá bom, doutor. É ao vivo, é assim mesmo.
Pronto. Acho que agora vai melhorar o eco. Perfeito. Que é uma dúvida que muitas vezes a gente recebe no consultório quando a gente vai conversar sobre a solicitação, por que não fazer esses exames no início, né, antes do tratamento, mas é exatamente o que o senhor comentou da questão das evidências, né, no momento da gente ser transparente, de mostrar que a princípio a ciência não comprova, né, o real benefício dessa pesquisa, e principalmente da gente pensar que se a gente está pesquisando num casal, numa paciente que não tem história dela de nenhum evento tromboembólico, né, ou aborto, ou parto prematuro extremo, como o senhor comentou, por insuficiência placentária, pré-eclâmpsia, a gente não tem, a princípio, como tratar baseado só nos exames, né? A gente não fecharia nenhum diagnóstico. Uhum. Normalmente, para a gente suspeitar de alterações de coagulação, levando a abortos, a gente está pensando principalmente em abortos mais tardios, né? Lógico que não é uma regra, mas quando a gente tem uma interrupção da evolução da gestação num momento mais precoce, a princípio a gente suspeitaria de alterações principalmente genéticas do embriãozinho, né? Enquanto a gente está diante de gestações que evoluem um pouquinho mais e que tenham um aborto mais tardio, a gente suspeita principalmente de trombofilias, que é, por exemplo, um dos critérios diagnósticos que a gente usa para SAF, né, para síndrome do anticorpo antifosfolípide, na presença de um aborto acima de 10 semanas em um embriãozinho que era morfologicamente normal, né, e que não foi encontrada, a princípio, nenhuma alteração. Isso, normalmente, como é que a gente faz a investigação das trombofilias?
A primeira questão é a gente fazer um rastreamento clínico, né? Então, a gente conhecer o histórico, tanto pessoal quanto familiar dessa mulher, se tem eventos tromboembólicos, se tem abortos, né? E em segundo, a gente fazer realmente alguns exames, são exames de sangue, tá? Agora, acho que acabou melhorando um pouquinho, tá? Com eco, mas acho que tá um pouquinho menos, né, doutor? Uhum. Então, a gente faz o rastreamento tanto da parte da anamnese, quanto através da coleta de exames de sangue também. A gente recebeu, eu estava voltando aqui também, doutor, a gente até vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, mas a Melissa mandou uma pergunta sobre a MTHFR. E a pergunta dela é assim, as mutações... As mutações da MTHFR, ambas heterozigotas, antitrombina, todas as outras investigações normais. É necessário anticoagulante antes da transferência e durante a gestação? E aí a gente entra em outra questão polêmica, né?